Boa noite, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Estão me ouvindo bem? Boa noite, senhor. Dá pra te Boa escutar noite, bem. Carolina. Tá ótimo. Muito bem, gurizada. Boa noite, Arthur, Caroline, Mirela, Davi, Eduarda, Verônica. E boa noite para todos que também nos assistem depois, né? Temos muitos que assistem as aulas gravadas. Boa noite para eles também. Bom, então nós estamos vendo a química orgânica, né? Como vocês estão lembrados. Vimos as funções até na aula passada. E na aula de hoje nós vamos ver mais um assunto da orgânica, que também cai uma questão inteira sobre ele, tá? Até hoje nós vamos fazer questões também, que é a isomeria. Hoje eu estou um pouquinho descontado porque eu peguei uma virose essa semana, gente. Hoje que eu estou conseguindo trabalhar, imagina, né? Eu passei segunda, terça, quarta de molho, só tomando sopa, não é? Aquelas de galinha, canja. Obrigado, Davi, obrigado. Não, já estou melhorando, agora já estou. Hoje de tarde já fui trabalhar. Mas tá, nada que não dê para suportar, tá? Então hoje vamos dar uma olhadinha na isomeria. Deixa eu já compartilhar a telinha aqui com vocês. Bom, então vamos ver o que é isomeria, né? Preparei aqui, ó. Opa, deu. Tá aparecendo aí já, né? Bom, então, olha só. Esse é um fenômeno que só ocorre na química orgânica, tá? Que é o seguinte, ó, é quando a gente tem assim vários compostos que têm a mesma quantidade de átomos. A gente chama isso de fórmula molecular. Tem a mesma fórmula molecular, mas são compostos diferentes, eles têm estruturas diferentes, tá? Isso é um pouquinho estranho, né? Mas é assim mesmo que funciona. Então, vejam aqui no conceito que eu coloquei ali para vocês. É só pegar minha canetinha aqui, tá? Já está aqui na mão. Ó, então vejam, até vai ter uma questão sobre isso, então é por isso que é bom a gente saber a definição, ó, tá? Isomeria. Isomeria, só para a gente entender, né, o que significa. Isso, vocês sabem, é igual, semelhante, né? Vamos deixar igual, igual, tá? E meros é partes. Então, são compostos que apresentam partes iguais, né? E o que que eles apresentam de igual, né? Então vejam assim, ó, eles terão a mesma, vou marcar aqui para vocês, ó, a mesma fórmula molecular. Ó, ter a mesma fórmula molecular é ter o mesmo número de átomos. Vou colocar aqui, ó, mesmo número de átomos. Eles têm o mesmo número de átomos. Mas eles vão apresentar estruturas diferentes. Aqui, ó, fórmulas estruturais diferentes, tá? E existem vários casos, nós vamos ver ainda, tá? Vários tipos, né, de isomerias que hoje já vamos trabalhar vários desses casos aí. Bom, de qualquer maneira, se eu mostrar aqui o exemplo para vocês, deixa eu colocar assim, ó, nós temos basicamente dois grandes tipos de isomerias, tá? Dois grandes tipos, que é a isomeria plana e a isomeria espacial, tá? Então, na próxima tela eu faço o resumo ali para vocês, ó. Plana e espacial. E dou os tipos ali para vocês verem quais são os tipos, tá?
Aqui, ó, por exemplo, eu coloquei uma fórmula molecular, como vocês podem ver, ó, C4H10O, certo? 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio, certo? 4 carbonos, 10 hidrogênios e um oxigênio. Vejam, ó, com essa quantidade de átomos aí, eu consigo ter 3 compostos diferentes. Aqui, ó, o primeiro, bem da esquerda, né? Que é o butanol 1, é um álcool. Tem um álcool. O do meio, ó, que é o butanol 2, é outro álcool. Vejam que esses dois pertencem à mesma função, né? Os dois são álcoois. Onde é que está a diferença entre eles? Na posição do grupinho funcional, ó. No da esquerda, o grupinho funcional está no carbono 1. E no do meio, o grupinho funcional está no carbono 2. Tá vendo? Por isso que lá no nomezinho aparece, ó, butanol 1, butanol 2. Esse é um caso que nós vamos daqui a pouco chamar de isomeria de posição, tá? Porque vai mudar a posição do grupo funcional. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aqui embaixo eu coloquei até o ponto de ebulição para a gente ver que são compostos diferentes, né? Vejam, ó, o butanol 1, ele entra em ebulição, ó, ele ferve a 118 graus e o butanol 2 ferve a 101 graus. Ah, Paulo, eu tenho que saber isso? Não, não precisa saber ponto de ebulição. Eu só estou colocando para vocês verem como são coisas diferentes, mas que têm a mesma quantidade de átomos. Viram? Mesma quantidade de átomos. E o terceiro composto, aqui bem do lado direito, ó, já não é mais um álcool, é um éter. Grupinho funcional do éter. Ó, não esqueçam que vocês têm que... Vai ter uma questão inteirinha só sobre isso aí, gente. Que é identificar as funções. Certo? Então, vocês têm que saber as funções. É aquilo que eu sempre disse para vocês. Na orgânica não tem calcular nada. A gente tem que memorizar só. Tá? Até eu já mostrei para vocês. Como é que eu memorizo as funções? Tá? Devagar, por exemplo. Até a prova, tá? Tranquilamente, você pode memorizar 3 funções por semana. Tá? Até a prova dá tempo, certo? Bom, então nesse composto aqui, o último da direita, ó, ele é um éter. Mas ele tem a mesma fórmula dos outros dois, mesma quantidade de átomos, tá? Mesma fórmula molecular. Então, ele é isômero dos outros dois, só que ele pertence a uma outra função. Enquanto que os dois primeiros, a diferença estava aqui, ó, na posição do OH, do grupo funcional, esse terceiro aqui é de uma outra função, esse já não é mais álcool, esse é um éter. Já é um outro tipo de isomeria. Nós vamos chamar isomeria de função, tá? Então, aquilo que eu enxergar de diferente vai ser o nome da isomeria. Se a diferença for na cadeia, serão isômeros de cadeia. Se for na posição de alguma coisa, será isomeria de posição. Se a diferença for a função, serão isômeros de função, tá? Então, por isso que eu tenho que observar bem, tá certo? Bom, agora eu vou passar para outra tela onde eu vou fazer para vocês o resumo delas, tá? Para a gente poder analisar uma por uma. Então, indo para outra telinha. Isso aqui está... Não, eu não cheguei a colocar uma tela em branco, mas eu faço aqui mesmo. Eu pensei que eu tivesse posto uma tela em branco ali, mas não coloquei. Tá, mas não tem problema.
Como eu disse para vocês, ó, nós temos dois tipos de isomeria. A chamada isomeria plana. Essa isomeria plana, ela pode ser vista no plano da folha, por isso que ela é plana, né? Bom, essa isomeria plana é a que mais tipos tem. Ela pode ser de cadeia, nós vamos analisar uma por uma hoje, tá? Ela pode ser de posição, pode ter esse nome estranho aqui, que depois a gente vai mostrar, metameria, que também é uma isomeria de posição, mas um pouquinho diferente. Ela pode ser isomeria de função, ou funcional, também chamada assim, ou ela pode ainda ser uma isomeria com esse outro nome aqui, ó, tautomeria, que foi a que caiu na última prova, a tautomeria. Tá? Então, tem 5 tipos de isomeria plana. Essa isomeria plana também pode ser chamada de isomeria de constitucional. É um nome mais moderno, poucos chamam assim, mas sempre é bom a gente saber, tá? Então, cadeia, posição, metameria, função e tautomeria. E temos também, olhem só aqui, ó, gente, a isomeria espacial. Espacial. São 2 tipos. Essas são as que caem mais nas provas, tá? A isomeria espacial também tem um nome, que ela pode ser chamada assim, ó, estéreo. Estereoisomeria. Estéreo. A palavra estéreo, que a gente sempre associa ao som, né? Som estéreo. Né? Até hoje de tarde eu comentava com a turma da tarde assim, ó, que vocês nasceram já ouvindo o som estéreo, né? Os fones, tudo mais, né? Tudo estéreo. A TV é estéreo. Eu já sou um pouquinho mais antigo, eu peguei o tempo do som que não era estéreo. Era horrível, né? Se tu não ficasse na frente da caixa de som, tu não ouvia direito. Tá? Ele era direcional, ia só numa direção o som. Imagina que coisa horrível, né? Bom, estéreo, para a gente não ficar achando que é uma palavra do outro mundo, ó, tudo que é estéreo se relaciona com espaço. Então, um som estéreo que a gente ouve, né? O som estéreo é um som espacial, é um som que ocupa todo o espaço. Tu ouve ele em qualquer lugar que tu tiver. Daí vem o termo estereoisomeria. Bom, essa isomeria espacial são 2 tipos. A isomeria geométrica. A geométrica, eu acho que vocês já ouviram falar dela, mas não com esse nome. Tá? Quando a gente pega ali os rótulos, né, de produtos, muitas vezes a gente lê assim, ó, sem gordura trans, né, ou contém gordura trans. Essa isomeria geométrica é a que mostra exatamente isso, ó. É a isomeria cis-trans. Ela nos mostra a disposição dos radicais no espaço. Mas depois nós vamos aprender. Eu acho que talvez hoje ainda não dê tempo, mas com certeza na próxima aula a gente já vai aprender o que que é o cis e o que que é o trans, né? O que que é uma gordura trans, por exemplo. E a outra isomeria espacial, a gente chama de isomeria ótica. Ótica com P. É, óptica, né? É porque ela se refere a olhar, olho. Diz que ela é isomeria ótica, né? Sem o P é no ouvido, certo? Essa é outra isomeria também que a gente, durante a nossa vida, usamos muito.
principalmente em medicamentos, alimentos também, né? É uma isomeria que vai ter 2 isômeros. De repente, vocês já ouviram o nomezinho deles, ó. O destrógiro e o levógiro. Ah, nunca ouvi falar nisso. Pois é. Mas nós vamos falar disso aí. Tu vai ver como isso está presente nos alimentos, nos medicamentos, né? Certo? Então, são os tipos de isomerias que nós vamos ver. Hoje, com certeza, nós vamos ver a isomeria plana, de cadeia, posição, metameria, função e tautomeria. Ok? Então, vamos começar. Eu separei, né? Uma por uma das isomerias planas, para a gente ter mais espaço para poder escrever, para poder falar mais. Deixa eu trocar a tela, então. Aqui estão todas juntas, mas não é isso. Aqui, ó. Primeira isomeria plana. Chama-se isomeria de cadeia. Bom, na isomeria de cadeia, gente, claro que os compostos, como eles são isômeros, né? Eles têm que ter a mesma quantidade de átomos. Então, eles têm que ter a mesma fórmula molecular. Certo? Esse é o termo que vem na questão. Não vem mesma quantidade de átomos. Não, vem assim. Eles têm a mesma fórmula molecular. Mas eles apresentam a diferença deles, ó, é na cadeia. Eles têm cadeias diferentes. Tá? Quem ainda tem dúvida sobre cadeias, eu sugiro, né, assistir algumas aulas atrás que nós temos, onde eu dei as cadeias de carbono para vocês, né? Cadeia aberta, cadeia fechada, lembram? Cadeia aromática. Então, essa aulinha está à disposição de vocês, se ainda tem dúvidas sobre esse assunto. E aqui, ó, eu coloquei os 3 casos que podem ocorrer. Cadeia aberta versus cadeia fechada. Cadeia homogênea versus cadeia heterogênea. Ou cadeia normal versus ramificada. Eu coloquei um exemplo de cada um aqui, tá? Primeiro exemplo. Eu vou passar eles a limpo aqui, porque ficou muito lá embaixo. E aí eu quero que vocês enxerguem melhor. Ó, esses 2 compostos. Obviamente que olhando os 2 compostos, não tem nada, um não tem nada a ver com o outro, né? São completamente diferentes. Mas eu vou passar eles a limpo para vocês verem. Quer ver? Ó, CH2, então aqui no início é CH2, ligação dupla, CH, CH2, CH3. Bah, Paulo, eu ainda não sei fazer isso aí. Vou sugerir outra aula que nós vimos, né, que eu dei para vocês, os tipos de fórmulas. Os tipos de fórmulas, nós já vimos também. Assistam a aula para vocês verem, né? Como é que eu ponho esses hidrogênios? Onde é que eu tiro, né? Aqui você tem 2 tipos de fórmulas, ó. Essa de cima que é em forma de linha e essa outra aqui que é a fórmula condensada. Então vocês têm à disposição essa aula, tá? Dá uma assistida ali. Bom, então, olhem só. Os 2 tipos de fórmula. E agora eu vou fazer a fórmula dessa cadeia fechada. Estão vendo que a da esquerda é aberta, a da direita é fechada, né? Então, olha a fechada como é que é. CH2, 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 CH2. E fecha aqui, ó. Vamos contar? Vamos. Olha aqui, ó. Essa aqui da esquerda tem 1, 2, 3, 4 átomos de carbono.
Vamos contar os hidrogênios agora. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C4H8. E a formulazinha da direita tem 1, 2, 3, 4 carbonos e 2, 4, 6, 8 hidrogênios. Vejam, eles têm a mesma fórmula molecular. Então, esses dois compostos são isômeros. E olhando os dois, qual é a diferença que a gente percebe? Que o da esquerda tem uma cadeia aberta, a cadeia da esquerda é aberta, e a cadeia do composto da direita é fechada. Então, eles são isômeros de cadeia. Viram? É tudo olhar, gente. É tudo no olhar. Tá? Deixa eu pegar o outro exemplo de baixo para vocês verem. Agora aqui, ó. Vou botar aqui NH2. E o seu isômero. NH, pá, parará. Tá? Bom, eu vou contar os carbonos para vocês verem. Primeiro da esquerda, tá? Ó, 1, 2, 3. Que a outra ponta é nitrogênio, né? Então, C3. Agora eu vou contar os hidrogênios. Então, para quem não está lembrado daquela aula, hidrogênio, gente, a gente põe assim, ó. Vê quantos tracinhos já tem no carbono. Aqui já tem um, ó. Estão vendo? Ó, um. E completa até 4, né? Porque são 4 ligações. Então, aqui faltam 3 hidrogênios, ó. Esse carboninho aqui, ó, já tem 2 traços. Então, já tem 2 ligações. Faltam 2 hidrogênios. Esse aqui também, ó, vejam, já tem 2 tracinhos. Aqui também faltam 2 hidrogênios. Pronto. Agora é só contar. 3, mais 2, 5, mais 2, 7, mais 2, 9. C3H9 e um nitrogênio. Essa é a fórmula molecular do composto da esquerda. Agora vamos ver o da direita. Quantos carbonos tem? Um, tá? Vou até usar uma outra cor aqui para ficar mais saliente para nós, tá? Ó, um carbono, 2, 3, tá? C3. Hidrogênios, atenção quem não pegou essa aula, tá? Vejam que esse carboninho aqui da esquerda, ó, ele já tem um traço, que vocês podem ver um traço aqui, ó. Isso é uma ligação. Todo carbono, lembrem, tem que ter 4 ligações. Então, quantos hidrogênios eu tenho que escrever aqui? Isso mesmo, 3, ó. CH3. Esse carbono aqui, ó, já tem 2 traços. Então, aqui eu tenho que colocar 2 hidrogênios. 2 mais 2, 4. E esse último carbono da direita só tem um tracinho. Então, faltam ainda 3 hidrogênios. Vamos contar? 3 mais um aqui, ó. Aqui tem um, ó. Não esqueça. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. E um nitrogênio. Nossa, eles têm a mesma quantidade de átomos, a mesma forma molecular. Então, eles são isômeros. Bom, isômeros de quê? Aí vocês têm que prestar atenção. Ó, o nitrogênio, vocês podem ver que na primeira fórmula, deixa eu pegar uma outra, vou usar o pretinho mesmo, ó, que na primeira fórmula, o nitrogênio, ele não está entre os carbonos, ele está no final da cadeia, ó, mas não está entre os carbonos. Então, ele não interrompe os carbonos. Logo, esta é uma cadeia homogênea. Quando ela não é interrompida por nenhum elemento químico, ela é uma cadeia homogênea.
Agora, olhem no segundo caso, no segundo composto. Olha o nitrogênio aqui, ó. Ó, estão vendo? Ele interrompe a sequência dos carbonos. Porque começa aqui, ó. Carbono, nitrogênio, depois, de novo, ó, continua carbono, viu? O nitrogênio está entre os carbonos. Está dentro da cadeia. Então, o nitrogênio é estranho aí dentro, né? Não esqueçam que o hidrogênio, com H, hidrogênio, nunca está dentro de cadeia nenhuma. Tá? Até seria interessante, ó. Vamos ver se eu não consigo apagar tudo aqui. Seria escrever esse hidrogênio ali, ó, aqui para cima, ó. Tá vendo? Ele não está na cadeia. Estou tentando fazer a ligação, mas aqui tá. Estou complicando mais do que me ajudando. Tá, deixa eu botar a ligação aqui. Pronto. Tá vendo? Então, esse nitrogênio, essa letra N aqui, ó, nitrogênio, está interrompendo os carbonos. Então, aqui eu tenho uma cadeia heterogênea. Estão vendo? Essa é uma cadeia heterogênea. E o nitrogênio, não esqueçam, é um heteroátomo. Heteroátomo. Então, são isômeros de cadeia, por quê? Tá? Um tem a cadeia homogênea e o outro tem a cadeia heterogênea. Ah, mas Paulo, lá em cima não é. Não, aqui em cima, uma cadeia é aberta, a outra é fechada. Vendo a diferença? Uma é aberta, a outra é fechada. E o terceiro caso que pode ocorrer na isomeria de cadeia é uma cadeia ser normal e a outra ser ramificada. Tá? Então, o exemplo que eu coloquei ali, ó. Isso aqui é uma cadeia normal. Né? Vocês estão vendo? Não tem ramo nenhum. Esta aqui, ó. Vamos fazer ela direita. Esta aqui, ó, é ramificada. Tá vendo como é diferente, né? A segunda cadeia, essa aqui, ó, tem um carbono que sai da linha normal, né? A da esquerda, ó, os 4 carbonos estão em linha reta. Ah, mas aí não aparece em linha reta. Mas é como se estivesse, né? É que se eu fizer a linha reta, não dá para saber quantos carbonos tem. A outra não, ó. A outra eu tenho 3 carbonos em linha reta e um que sai como ramo, né? O composto da esquerda tem 4 carbonos e 10 hidrogênios. E o da direita também tem 4 e 10. Vamos ver se a gente enxergou? Carbonos, essa é fácil, né? Já fiz as 4 bolinhas, 4 carbonos. Aqui, ó, CH3, CH2, CH2, CH3. 2, 3, 5, mais 2, 7, mais 3, 10. E esse aqui, ó, vamos ver. CH3. Esse aqui do meio, ó, presta atenção, ó. Esse aqui, ó, ele já tem 3 tracinhos, ó. Viram? Ele já tem 3. Então aqui só vai um hidrogênio. À direita tem 3, lá embaixo 3 também, ó. 3, 6, 9 e 1, 10. São isômeros. E a diferença está na ramificação. Um tem a cadeia normal, o outro é ramificado. Vocês viram? Tá? Então, tem 3 possibilidades da isomeria ser de cadeia. 3 possibilidades nós temos. Muito bem. Essa aí não cai muito, também não vou enganar vocês. Ela
Não é uma isomeria que cai assim, né? É. Deixa eu só dar uma apagadinha aqui para. Vocês têm que prestar mais atenção nas provas, por exemplo, quando, por exemplo, a cadeia for grande. E claro que eles vão colocar uma cadeia grande, né, gente? Não, não se engane, né? Vão, não vão achar que vão nos dar isso aí de mão beijada, né? Não, vão dificultar. Então, por exemplo, ó, eu tenho lá tá vendo? Ó? Coloquei aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. Tá certo? Bom, agora deixa eu colocar aqui. Não, botei uma a mais. Só, desculpa, aqui. Tirar um. Então, uma tem 7, como vocês podem ver aqui na linha reta, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos. E a outra tem 6. 1, 2, 3, 4, 5. Vou tirar mais um. Para aí um pouquinho. Vou deixar 5, tá? Ih, tirei tudo agora. Ih, para aí, deixa eu fazer de novo. 1, 2, 3, 4, 5. E agora eu vou completar. Quer ver? Aqui vocês estão vendo 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7. São isômeros de cadeia. Essa da esquerda é normal e a da direita é ramificada. Tá? Certo, então? Podemos ir para a segunda? Vamos para a segunda, então. Se tiver dúvida, vocês já sabem. Abram o áudio e perguntem, sem problema nenhum. Então, vamos para a próxima. A próxima isomeria plana é a de posição. Eu também botei todos os casos possíveis aqui para vocês. Ó. Isomeria de posição. A diferença agora estará na posição do heteroátomo. Opa, eu pulei um aqui, desculpa. Hoje a coisa está ruim para o meu lado. Tá, isomeria de posição, tá? Muito bem. Então, a diferença vai estar na posição ou do grupo funcional, ou de uma ramificação, ou de uma ligação dupla, de uma insaturação, tá? Vai trocar de posição. Então, ó, preste atenção. Eu vou desenhar as mesmas cadeias. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Na da esquerda, eu vou colocar um grupo funcional aqui, ó, uma cetona. Né? Se vocês contarem comigo, vocês vão ver, ó. O grupinho da acetona está aqui, ó. Está no carbono 2. Né? Depois continua, ó, 3, o 4 e o 5. E no composto da direita, eu vou colocar o grupo funcional cetona aqui, ó. Contem comigo, ó. Ele está no 1, 2, 3. O grupinho funcional pulou para o carbono 3. Estão vendo? Trocou de posição. Estava na posição 2, foi para a posição 3. A cadeia não alterou. Estão vendo? A cadeia de carbonos é a mesma. Ó. 5 carbonos, 5 carbonos. A cadeia não mexeu. O que mexeu foi a posição do grupo funcional. Ah? Que nem o exemplo que eu coloquei aqui, ó, embaixo, né? Vejam, ó. Aqui é um álcool. Hidroxila no carbono 1. E veja como ela andou, ó. O
carbono 2. Estão vendo? Trocou a posição. Vocês podem ver que o desenho da cadeia é o mesmo. Tá? Deixa eu pegar uma caneta mais grossa aqui para mostrar para vocês. Ó, veja que o desenho da cadeia não muda, ó. Olha aqui, ó. Sobe, desce, sobe. De novo, ó. Sobe, desce, sobe. A cadeia não alterou. O que alterou foi a posição do OH, ó. Assim como no exemplo que eu dei para vocês, ó, o que alterou foi a posição do grupinho cetona. Não é? Alterou a posição do grupinho cetona ali. Pode ser também uma ramificação. Então, por exemplo, quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou botar a ramificação aqui, ó, no carbono 2, tá? E 1, 2, 3, 4, 5, ó. Veja que a cadeia é a mesma. Só que agora a ramificação foi para o 3. Viram? Quem andou foi a ramificação. Então, ela trocou de posição. Eles são isômeros de posição. Certo? Com a posição do grupinho. Vamos pegar mais um caso aqui, ó. Agora vai trocar a posição da ligação dupla, ó. 1, 2, 3, 4, 5, tá? E 1, 2, 3, 4, 5. Vou colocar a ligação dupla aqui, ó, no carbono 1. E o outro eu vou colocá-lo no carbono 2. Olha como trocou de posição. Porque a cadeia não mudou, né? A cadeia continua sendo a mesma. Quer ver? Vou mostrar a cadeia para vocês aqui, ó. A cadeia continua sendo essa aqui, ó. Vendo? É o mesmo desenho. Notaram? A cadeia continua sendo a mesma. O que houve é uma troca de posição da ligação dupla. Eles são isômeros de posição. Tá? Então, deixa eu só dar uma apagadinha aqui. Eu quero mostrar para vocês melhor, tá? Vamos lá. Ó, quer ver? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos, tá? Tudo bem. Ó, isso é uma coisa, né? Então, vou pegar e vou colocar a hidroxila aqui, ó. OH. Certo? Tá do carbono 2 da cadeia. Não esqueça. E agora eu vou pegar esse outro aqui, ó. 1, 2, 3. Fazer melhor. Peraí. De novo. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vou deixar a hidroxila no carbono 2. Ó, viram que eu não troquei a posição. Não é? E eu vou colocar uma ramificação aqui, ó. Para fechar o sexto carbono. Ó, preste atenção agora. É a pegadinha, né? Ó. Então, o que mudou do composto da esquerda para o composto da direita? Foi a posição do OH, do grupo funcional? Não, não foi a posição, porque ele continua no carbono 2. O que mudou é que a cadeia da esquerda,
Ó, é uma cadeia que não é ramificada, portanto, é uma cadeia normal. E a cadeia da direita agora passou a ser uma cadeia ramificada. Portanto, esses dois são isômeros de cadeia. Viu? Trocou o tipo de cadeia que trocou. Deixou de ser uma cadeia normal, passou a ser uma cadeia ramificada. Mas o grupinho funcional continua na mesma posição. Tá certo? Entenderam? Então, por isso que tem que prestar bem atenção, gente, quando olhar isso aí. Muito bem. Bom, agora vem uma isomeria que o pessoal confunde muito. Por quê? Porque ela vai parecer isomeria de posição. Ela tem tudo para ser isomeria de posição. Só que é um caso especial. Opa, peraí que eu não troquei. É quando troca a posição do heteroátomo. Quando troca a posição do heteroátomo, a gente não diz que é isomeria de posição. Aí tem um caso especial, a gente diz que é metameria. Olha, vai, essa é pegadinha mesmo, tá? Porque a gente vai olhar a forma. Olha as fórmulas que eu coloquei. Olha a primeira aqui. Quer ver? Ó, carbono, oxigênio, ó, interrompeu a cadeia, né? Carbono, carbono, carbono. Tá vendo? Então, o oxigênio está entre o primeiro e o segundo carbono. Agora vamos ver a outra cadeia, ó. Carbono, carbono, oxigênio, carbono, carbono. Agora o oxigênio está entre o segundo e o terceiro carbono. Qualquer cristão diria, Paulo, trocou a posição do oxigênio. E estariam certos. Trocou a posição do oxigênio. Só que as duas cadeias são heterogêneas, tá? Tanto o oxigênio da esquerda quanto o da cadeia da direita, os dois são heteroátomos. Aí a isomeria tem um nome especial. Aí chama-se metameria. Certo? Se trocar a posição de qualquer outra coisa, é isomeria de posição. Agora, se trocar a posição de um heteroátomo, é metameria. É complicado, né? Essa aí essa é para derrubar. Tá? Veja um exemplo que eu coloquei aqui, ó, embaixo. Até vou passar ele a limpo aqui para nós, ó. N, nitrogênio, né? Ó, certo? E, olha aqui, ó. Os dois nitrogênios, nas duas fórmulas, são heteroátomos. Portanto, trocou a posição do heteroátomo. Vou escrever aqui, ó. Troca a posição do heteroátomo. Nome da isomeria? Metameria. Não é isomeria de posição. Viram? Não é isomeria de posição. Porque o nitrogênio, tanto numa fórmula quanto na outra, o nitrogênio é heteroátomo. Tá, e se ele não fosse heteroátomo? Vamos supor que ele estivesse no fim da cadeia, ó, aqui. Ó, 4 átomos de carbono. 1, 2, 3, 4. Certo? Se ele estivesse no fim da cadeia, o que que ele
Qual é a isomeria que ele teria, por exemplo, em relação a esse, ou ao primeiro? Não importa. Ó, eu vou dizer para vocês. Os dois primeiros, os de cima, são cadeias heterogêneas, né? O nitrogênio interrompe a sequência de carbonos. Mas o de baixo, que eu acabo de colocar, tem a cadeia homogênea. O nitrogênio não interrompe a cadeia, não interrompe a sequência dos carbonos. Logo, o de baixo, em relação aos dois de cima, tem isomeria de cadeia, porque eles têm cadeias diferentes. O de baixo tem a cadeia homogênea e o de cima tem a cadeia heterogênea. Os dois de cima, né? Tá? Então, uma coisa que a gente pode usar para lembrar é assim, ó. Metameria só, só ocorre com cadeias heterogêneas. Ela só vai ocorrer se as duas cadeias têm que ser heterogêneas. Aí é metameria. Se uma for heterogênea e a outra for homogênea, a isomeria é de cadeia. Certo? Complicado, né? Vamos lá, nós estamos na luta para isso. Agora vamos ver a próxima. Aí depois eu vou fazer os exercícios com vocês, tá? Já já na sequência aí. Agora, a isomeria de função. Bom, função, a palavra já está dizendo, eles terão funções diferentes. Um vai ser uma coisa, outro vai ser outra, né? Ó, então, tem três casos que você tem que cuidar. Álcool e éter, aldeído, cetona, éster e ácido carboxílico. Ah, Paulo, tem que decorar? Não, tem que saber os grupos funcionais, né? Para identificar quando é álcool, quando é éter. Quer ver? Eu vou colocar um exemplo aqui, ó, com um composto aromático, tá? Quer ver? Ó, isso aqui é um álcool. C2, CH2OH, tá? A formulazinha desse composto é, vamos contar os carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse composto tem 7 carbonos. Os hidrogênios, cuidado agora. Aquele anel aromático significa que tem 3 ligações duplas aqui dentro, né? Lembram disso? Aconselho, revisem essa aula então. Tem 3 ligações duplas ali dentro. Por isso que ele é aromático. Portanto, ó, esse carbono aqui de cima, ó, bem de cima, já tem 3 ligações, gente. Ó. 1, 2, 3. Aqui só vai um hidrogênio. O da esquerda também, ó, só um. Aqui embaixo, um. Aqui bem embaixo, mais um, ó. Tá? Deixa eu arrumar essa versão aqui. Tá ruim. Ó. Ah, não estou enxergando, Paulo. Então, ó, olha o carbono. Conta quantos traços ele já tem ao seu redor. Para a direita tem um, para a esquerda dele tem dois, ó. Um, dois. Um mais dois dá três, falta o hidrogênio. Aqui também vai um hidrogênio só. Esse carboninho aqui não tem hidrogênio, porque já tem 4 tracinhos ao seu redor ali, ó. Tá? Vamos contar os hidrogênios? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C7, H8, O. Tem oxigênio. Esse composto é um álcool. Agora eu vou colocar esse outro aqui para vocês, ó.
também aromático. Aqui o oxigênio e aqui CH3, tá? Vamos contar os carbonos. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aqui fora. C7. Vamos contar os hidrogênios, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E um oxigênio. Ó, eles são isômeros. Os dois têm a mesma fórmula molecular. Só que o da esquerda é um álcool e o da direita é um éter. Eles são isômeros, mas pertencem a funções diferentes. Portanto, eles são isômeros de função. São isômeros de função. Eles pertencem a funções diferentes. Todos os outros exemplos que eu dei para vocês, sempre os dois compostos pertenciam à mesma função. Todos. Esse é o primeiro exemplo que eu dou para vocês, que os compostos pertencem a funções diferentes. São isômeros de função. A diferença na função. Então, pode ser algo com éter, aldeído de cetona. Bom, isso na hora vocês vão ver, né? Por isso que eu estou dizendo. Tem que conhecer os grupinhos funcionais, né? Porque pode aparecer isso aqui, ó, por exemplo, ó. Ó, esse grupinho funcional, isso aqui é um éster, certo? Isso aqui é um éster. Esse éster é isômero funcional desse ácido aqui, ó. A minha mão hoje está torta, que é uma maravilha. Ó, desse ácido, 1, 2... Ah, não. Eu parei um pouquinho. Esse aí não vai ser isômero. Tem demais, tem demais. Ó, vai ser isômero funcional desse ácido aqui, ó. Ó, tá vendo? Grupo funcional do éster, grupo funcional do ácido. Os dois têm quantos carbonos? 1, 2, 3. O outro. 1, 2, 3. Hidrogênios. CH3. Aqui já tem 4 ligações. CH3. 6 hidrogênios e 2 oxigênios, ok? O da direita, ó. CH3, CH2. Aqui já tem 4 ligações. 3, mais 2, 5, mais 1, 6. O2. H6, O2. Os dois têm a mesma quantidade de átomos. São isômeros. Só que um é um éster e o outro é um ácido. Tá vendo? A diferença está na função. Tá? E tem um outro caso que a diferença também é a função. Ah, Paulo, aí tu vai me matar. Então tem dois, tem. Quer ver? Que é quando eles são tautômeros. Ah, essa aula aí vocês vão ter que assistir de novo. Tenho certeza. Eles têm diferentes funções, mas tem um detalhe, gente. Sabe qual é o detalhe? Os dois têm que estar em equilíbrio químico. Estão vendo? Ó? Esse símbolozinho aqui, ó, essas duas setinhas que a gente põe em química significa equilíbrio químico. Nós ainda vamos ver esse assunto. Tá? Equilíbrio químico. Equilíbrio químico é quando duas fórmulas existem ao mesmo tempo. Uma se transforma na outra e a outra se transforma numa. Gente, só tem dois casos. Assim, ó. É o enol. Enol é quando tem a ligação dupla e a hidroxila está na ligação dupla, tá? Enol. En dupla, ol, hidroxila. Enol com aldeído ou enol com cetona.
Se vocês identificarem, tá, o termo tautomeria ou então a função enol, vocês já sabem qual é a resposta. Já sabe qual é a resposta. Só pode ser enol com aldeído ou enol com cetona. Inclusive, costuma aparecer assim, ó, equilíbrio, equilíbrio, aldo, aldo de aldeído, aldo enólico. E o outro é um equilíbrio ceto-enólico. Isso aí significa, eu vou dar um exemplo mais prático para vocês, ó. Quando a gente compra acetona, tá? Eu vou dar aqui, ó, vou dar o exemplo da acetona, tá? Acetona é uma acetona. Então, o enol é esse aqui, ó. Ligação dupla OH. Não, não é esse aí, peraí. Vou fazer ele direito. Aqui, ó. Isso aqui é o enol. Esse enol, que é o propenol, ele está sempre em equilíbrio com o composto que nós conhecemos como acetona. Veja, são funções diferentes, mas estão em equilíbrio químico, tá? Isso aí significa que eles são tautômeros. Bom, então olha só. Quando a gente compra acetona, o que eu estou falando até já que é o impróprio. Ó, quando a gente compra um frasquinho de acetona, normalmente vem esse percentual aqui, ó. 10% vem de enol e 90% é acetona. A gente nunca compra acetona pura. Por quê? Porque um composto vai se transformando no outro o tempo todo. Tá? Se a gente chegasse no laboratório e dissesse assim, ó, tira o enol daí, não quero enol. Dá para fazer? Tá. Vai ficar 100% acetona. Só que um minuto depois, o equilíbrio se restabelece. Volta a ter 10% de enol, 90% de acetona. Tá? Então, a tautomeria é uma isomeria que ocorre com funções diferentes que estão em equilíbrio. Mas só existem esses dois casos. O enol que se transforma em aldeído, o aldeído em enol, e o enol que se transforma em cetona, acetona em enol. E daqui a pouco nós vamos ter uma questão só sobre isso aí, tá? Vamos fazer um intervalo? Eu até já passou aqui, me emocionei e passei. 5 minutinhos, tomar uma aguinha aí e a gente já volta, tá? E aí, vamos de novo? Vamos mais um pouquinho? Vamos tocar mais um pouco. Vamos lá. Bom, então deixa eu vou dar uma revisada aqui com vocês, tá? Ó, aqui, ó. Essa tela eu preparei, certo? Já para a gente revisar o assunto, coisa e tal, do que nós vimos até agora, tá? Sobre someria plana. Vou botar um casaco porque começou a bater o frio. Ah, tá feia a coisa pro velho aqui. Bom, então, gente, olha só. Essa telinha, então, eu preparei assim, ó, tá? Me acompanha aqui. É,
Função química, tá? Identificou a função, vocês identificaram a função. Primeiro passo. Segundo passo, os compostos, os isômeros, pertencem à mesma função, são de funções iguais, ou eles são de funções diferentes, ok? Iguais ou diferentes. Bom, vamos começar por cima primeiro. Vamos supor, vocês identificaram os compostos, a função do composto, tá? E os dois compostos pertencem à mesma função, ok? Quais são as respostas que a gente pode ter? Se os dois pertencem à mesma função, eles podem ter cadeias diferentes ou eles podem ter cadeias iguais, tá? Então, mesma função, cadeias diferentes ou cadeia igual. Como assim? Assim, ó, por exemplo, os dois são álcools, tá? Então, eles têm a cadeia iguais. Ou, né? Os dois têm cadeias diferentes. Um é álcool, o outro é um éter. Pronto. Aí seriam cadeias diferentes, tá? Então, se eles tiverem cadeias iguais, ou cadeias diferentes, a isomeria é de cadeia. Então, por exemplo, ó, um tem a cadeia normal, 5 carbonos, e o outro tem. Peraí, deixa eu botei errado aqui, desculpa. Ó, um tem 5 carbonos na cadeia normal, tá? E o outro tem a cadeia fechada, cadeias diferentes. Eles são isômeros de cadeia. Cadeia aberta, cadeia fechada. Tá? Se eles tiverem a mesma cadeia, o que eles podem ser? Bom, se eles tiverem a mesma cadeia, né, então, por exemplo, ó, os dois têm 5 carbonos. Tá? Então, deixa eu fazer a cadeia direito, né? Os dois têm a cadeia aberta. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, veja o que vai acontecer agora. Ó. Um tem uma ramificação no segundo carbono da cadeia e o outro tem uma ramificação no terceiro carbono da cadeia. Eles têm a mesma cadeia, ó, 5 carbonos. Vocês estão vendo 5 aqui, ó, 5. E 5 aqui também. Mas vocês notaram que mudou a posição da ramificação. Viram? São isômeros de posição. Mudou a posição, né? Veja, tem a ramificação na posição 2 e o outro na posição 3. Eles têm a mesma cadeia. As duas cadeias são heterogêneas, ó. Um oxigênio e continua. E o outro também é heterogêneo. Só que o oxigênio, que é o heteroátomo, trocou de posição. Quando o heteroátomo troca de posição, não é isômero de posição. Aí a gente chama de metameria, ou compensação, também tem outro nome. Tá? Então, cadeias iguais, diferentes posições do heteroátomo. Nome, metameria. Agora, se eles tiverem funções diferentes, desculpe, aqui, ó, funções diferentes, aqui embaixo. Mas não tem equilíbrio químico entre as funções diferentes, tá? Então, por exemplo, ó, um é éter e o outro é álcool. Tem funções diferentes. Mas um não tem nada a ver com o outro, não existe equilíbrio entre eles.
isômeros de função. Mas quando vocês olharem, ó, eles pertencem a funções diferentes. E vocês identificaram o tal de enol. O que é o enol? O enol é quando tem a ligação dupla e a hidroxila está na ligação dupla. Num dos carbonos da ligação dupla. Enol. E o outro composto é uma cetona. Um é enol, o outro é cetona. Funções diferentes. Mas entre eles existe equilíbrio químico. Chamamos de tautomeria. Aí vocês têm a tautomeria. Tá? Bom, então, esse esqueminha aí é para vocês fazerem a revisão, tá? Revisãozinha do que nós vimos até agora. Bom, agora nós vamos ver como é que isso cai em prova, né? Ah, será que é tão difícil assim? Não, não é. Também nada, também não. Ó, vamos lá, vamos ver. Primeira questão, Enem, vocês vão ter uma questão inteirinha sobre isso. Diz assim a primeira questão: as abelhas utilizam a sinalização química para distinguir a abelha rainha de uma operária, sendo capaz de reconhecer diferenças entre moléculas. A abelha rainha produz o sinalizador químico conhecido como o ácido 9-hidroxidec-2-enoico. Ah, um nome bem estranho, né? Deixa eu marcar o nomezinho para nós aqui, ó. 9-hidroxi-2-enoico. Enquanto que as abelhas operárias produzem o ácido 10-hidroxidec-2-enoico. Nós podemos distinguir as abelhas operárias e rainhas por sua aparência, mas entre si elas usam essa sinalização química para perceber a diferença entre elas, né? Pode-se dizer que elas veem por meio da química. Ali cita a fonte, coisa e tal. Bom, vamos ver qual é a pergunta. Antes de ver a pergunta, o que vocês notaram aqui em cima? Vocês notaram que a rainha, a abelha rainha, produz este composto aqui, ó, o 9, olha o 9, ó, hidroxidequenoico, tá? Hidroxi é hidroxila, é OH, está na posição 9. E as operárias produzem o 10-hidroxi, quer dizer, a hidroxila das operárias está na posição 10. Certo? Vocês já notaram, ó. Trocou a posição do grupo funcional. Nós temos aqui um caso de isomeria de posição. Então, o assunto da questão é isomeria. O que nós aprendemos de isomeria? Que isomeria é quando os compostos têm a mesma fórmula molecular, isto é, a mesma quantidade de átomos, mas diferentes estruturas. Tem a mesma fórmula molecular e diferentes estruturas. Vamos ver a pergunta agora, lá embaixo. Vamos ver. As moléculas dos sinalizadores químicos produzidas pelas abelhas rainha e operária possuem diferença na, na posição do grupo funcional. Então, eles são isômeros, né? E os isômeros são diferentes por quê? Porque eles têm, ó,
diferença, não esqueçam, possuem diferença na fórmula estrutural, na fórmula molecular, no tipo de ligação química, no número de carbonos ou na identificação dos grupos funcionais. Essa é a pergunta, ó. Qual é a diferença na isomeria? Qual é a resposta? Fórmulas estruturais. Letra A. Eles têm fórmulas estruturais diferentes. E nesse caso, é a posição do grupinho funcional, né? Tem diferentes posições do grupo funcional. Mas eles não queriam, nessa questão, o nome da isomeria. Deixa eu abrir aqui o casaco, senão ele fica tocando no microfone aqui, faz barulho aí para vocês. Então, eles não queriam o nome da isomeria, eles queriam saber o que é isomeria. Tá? A letra B está errada, ó, por quê? Né? Se eles tivessem diferença na fórmula molecular, não seriam isômeros. A ligação química não tem nada a ver com isomeria. Tá? Não pode ter diferença no número de carbonos. O número de carbonos tem que ser o mesmo, senão não seriam isômeros, né? Certo? E na identificação, a identificação do grupo funcional, né, não quer dizer também que seja isomeria. Então, a isomeria tem que ter fórmulas estruturais, estruturas diferentes. Letra A é a resposta certa. Tá? Essa questão pediu o conceito, simplesmente o conceito da isomeria. Tá? Questãozinha do Enem. Vamos ver a próxima. Vou apagar aqui. Se ficar com dúvida, pergunte, não esqueça. Ó, próxima questão. Ó, essa questão aí, eu vou ler com vocês. Mas vocês vão ver que eles dão a resposta no próprio enunciado. Nós vamos ficar atentos, bem atentos quanto a isso, tá? Ó, os feromônios de insetos são substâncias responsáveis pela comunicação química entre esses indivíduos. A extração de feromônios para uso agronômico no lugar de pesticidas convencionais geralmente é inviável, pois são encontrados em baixa concentração nas glândulas de armazenamento. Esse é aquele papinho, né, que o Enem sempre dá, aquela conversinha. Uma das formas de solucionar essa limitação é a síntese em laboratório, né? É fabricar em laboratório. Tá? Os próprios feromônios, tá? Ou de isômeros que apresentem a mesma atividade. Ó, isômeros, vamos marcar a palavrinha, que apresentem a mesma atividade. Suponha que o composto apresentado, tá? Aqui, só deixa eu andar com isso aqui para ver. Ó, suponha que o composto apresentado seja um feromônio natural. E o seu, olhem agora, olha a resposta aqui, ó. E o seu tautômero seja um potencial substituto. Gente, quando eles colocaram tautômero, o que que o cara tinha que ter lembrado? Ó, tautomeria, né? Tautomeria. Aquela história do equilíbrio químico. E aí, existem dois casos. Um composto tem que ser um enol com um aldeído, ou tem que ser um enol com uma cetona. Cetoenólico ou aldoenólico. O que que aconteceu com muita gente aqui na prova, né? Eles não sabiam identificar a função. Ó, enol, vou só trocar a cor aqui para ficar mais claro para vocês. Ó. O enol, ele é identificado. Ó, vejam a palavra enol.
O EN, em química orgânica, significa que tem uma ligação dupla. E o OL significa que tem uma hidroxila, OH. Então, o composto, o enol, certo? A hidroxila tem que estar ligada num carbono com ligação dupla. Tá. O aldeído é uma função, tá? Por isso que eu digo para vocês, procurem identificar as funções. Vamos memorizar. 3 por semana tá bom. Não vamos chegar tinindo na prova. O aldeído, ele tem que ter esse final aqui, ó. C dupla OH. E a cetona, certo? Tem que ter isto aqui, ó. Ligação dupla O, certo? Carbono, ligação dupla O. Muito bem. Então, vamos ver o composto que eles nos deram. O composto que eles nos deram está aqui, ó. Aqui está ele, ó. Que função ele pertence? Ah, aí tem, vou identificar a função. Bom, esse composto aí, pelo que eu estou vendo, ó, tem a ligação dupla com oxigênio na pontinha aqui, estou vendo aqui, ó, né? E H. Ó, esse composto é um aldeído. Bom, se eles me deram um aldeído e a questão é de tautomeria, então aqui nas alternativas eu tenho que procurar quem? O enol, não é? Se eles me deram o aldeído, eu tenho que procurar o enol. E quem é o enol? É aquele onde a hidroxila tem que estar ligada diretamente no carbono com a ligação dupla. Vamos ver. Ó, não esqueça, eu quero o enol. A letra A não é enol. Ó, a letra A é uma cetona. Não existe automeria aldeído com cetona, não. É aldeído com enol, né? A letra B é outra cetona. Estão vendo como é importante identificar os grupinhos? É outra cetona. Tá? A letra C. Olha a letra C agora. Ó. Olha aqui. A hidroxila ligada no carbono da ligação dupla. Isto é um enol. Esta vai ser a resposta. A letra D, ó. Ah, mas a letra D também tem ligação dupla e OH. Só que o OH não está ligado no carbono da ligação dupla. Está longe. Isso aqui é um álcool. Viram? E a letra E, olha o grupo, ó. Ah, não, esse grupo é o mesmo que está lá em cima, é o aldeído. Viram? A resposta é a letra C. Na letra C, nós temos o enol. Tá? Então, se o cara lembrasse da tautomeria, ele lembrar que só tem dois casos. Enol aldeído, enol cetona. Como eles me deram um aldeído e a tautomeria, então o outro composto tem que ser o enol. Esse aí foi do Enem Digital. Enem Digital, acho que nem eles não fazem mais, né? Acho que fizeram 2 anos seguidos, fizeram o Enem Digital. Mas era um negócio meio estranho, né? O cara para ir fazer pelo computador e tinha que ir na escola fazer. Não podia dar certo, né? É, viram? Ó, próxima questão. Ó, essa questão, gente, é só pensar um pouquinho mais. Quer ver? Essa primeira parte, eles vão nos ensinar como é que funciona o motor do carro, tá? Não vamos nos preocupar muito, ó.
e nem PPL, pessoas privadas de liberdade, vulgo presos. Motores a combustão interna apresentam melhor rendimento quando podem ser adotadas taxas de compressão mais altas nas suas câmaras de combustão, sem que o combustível sofra ignição espontânea. Combustíveis com maiores índices de resistência à compressão, ou seja, maior octanagem, tá? Estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Vejam, ó, observem aqui. Gente, eles nos dão 3 identificações. Impossível errar essa questão. Quer ver, ó? Eu vou ler de novo. Tá aqui, ó. Estão associados a compostos com cadeias carbônicas menores, cadeia pequena, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Adota-se como valor padrão de 100% de octanagem o isômero do octano. O octano tem 8 carbonos, né? Mais resistência à compressão. Muito bem. Com base nas informações do texto, qual dos isômeros seguintes seria esse composto? Que composto? É esse que eles estão descrevendo aqui, ó. Composto com cadeias carbônicas menores, com maior número de ramificações e com ramificações mais afastadas das extremidades da cadeia. Aqui dá para matar essa questão com 2 itens. O primeiro é esse aqui, ó, compostos com cadeias carbônicas menores. Gente, é só contar. Quer ver? Letra A, octa, N-octano. Quantos carbonos tem? 8. B, hexano. A cadeia principal, né? Hexano. Quantos carbonos tem? 6. C, heptano, hepta. Quantos carbonos tem? 7. Letra D, hexano de novo a cadeia. E o resto é ramificação, né? 6 carbonos. E agora, olha a última. Penta, trimetilpentano. Quantos carbonos tem? 5. Essa é a menor cadeia de todas. Não é? Agora, podia matar também a questão pela segunda informação, ó. Com o maior número de ramificações. Gente, é só olhar, quer ver? Olha as ramificações, ó. A letra A não tem ramificação. A letra B tem 2, ó. 2, 4 dimetil. A letra C tem uma, 2 metil. A letra D tem 2, 2, 5 dimetil. E a letra E, olha só quantos tem, ó. 1, 2, 3, 2, 2, 4, trimetil. Letra E é a resposta. Estão vendo? Ainda hoje de tarde eu comentava com o pessoal assim, ó, gente, o que nos mata normalmente na prova é o nervosismo. Tá? Um cara muito nervoso, ele não vai enxergar essas coisinhas. Por isso que vocês têm que chegar tranquilos na prova. Não pode tomar, não é fazer como falou a Isadora, né? A Isadora vai nos assistir daqui a pouco. A Isadora disse assim, pois é, eu tomei um energético e cheguei a 1.000.000. Não pode tomar energético, tá? Ao contrário, tem que tomar um chazinho de maracujá para ir calminho para a prova, tranquilo, para enxergar essas coisinhas, tá? Então, porque a tranquilidade é tudo, tá? Vamos fazer aqui, tem mais uma aqui, ó. Tá. Uma da URGS agora.
Considere as seguintes estruturas de dois compostos orgânicos, o 1 e o 2. O salicilato de metila e a vanilina. A vanilina é o que a gente chama normalmente de baunilha. A análise dessas estruturas permite concluir que, calma, antes vamos identificar as funções. Aí vocês vão dizer, mas Paulo, o tempo todo a gente identifica funções. Pois é o que eu estou dizendo para vocês. Se o cara não souber identificar as funções em orgânica, ele vai provavelmente perder a questão. Ó, hidroxila ligada a um carbono aromático. Que função eu tenho aqui? Não estou cobrando ainda de vocês. Não estou. Ó, aqui eu tenho a função fenol. Ah, não é álcool. Não. Quando a hidroxila estiver ligada no anel aromático, chama-se fenol. Aqui eu tenho outra função, ó, COO, o carbono e 2 oxigênios. Essa é a função éster. Então, veja, eu tenho duas funções aqui. Agora vamos ver a vanilina. Na vanilina, lá em cima eu tenho um fenol de novo, ó. Certo? Fenol. Vou anotar aqui. Logo abaixo, eu tenho aquela função que só tem um oxigênio como grupinho funcional. Que função é essa mesmo? É o éter. Éter. Ó, tá vendo? Já são funções diferentes, né? E lá embaixo, ó, C ligação dupla O, H. Esse aí é o aldeído. Estão vendo? Então, o que que vocês notam de uma fórmula para outra? Que esses compostos têm diferentes funções, não é? Eles têm diferentes funções. Tá, vamos ver as alternativas. A análise dessas estruturas permite concluir que ambos os compostos possuem hidroxilas alcoólicas. Isto é, ele está me dizendo que nos dois compostos nós temos álcoois. Não, nós não temos álcool. Está vendo? Essa era a pegadinha para quem não conseguiu identificar as funções, ou não sabia identificar as funções. O cara ia olhar aquilo lá e dizer, isso aí é um álcool. Ó. O Paulo falou que se tiver hidroxila é álcool. Mas não se tiver ligado a um carbono do anel aromático. Aí é fenol. Tá vendo? Tá errado isso aí. Letra B. O composto 1 apresenta, ó, de novo, ó, as funções álcool. Não tem álcool. Viram só? Letra C. Os compostos são isômeros de punção. Vou pular essa aí. Letra D. O composto 2 apresenta as funções fenol, éter e ácido carboxílico. Outra pegadinha. Se fosse um ácido carboxílico, seria isso aqui, ó. Esse é o ácido. Aquele ali é o aldeído que está ali. Tá vendo? Tá errada. E a letra E diz que ambos os compostos devem ser insolúveis em água, pois os compostos têm alto peso molecular. Gente, a massa, o peso, não tem nada a ver com ser solúvel ou insolúvel. Não tem relação, né? Solubilidade com peso. Nada a ver. Então, a resposta está na letra C. Os compostos são isômeros de punção. Essa é que é a resposta certa. Tá? Bom. Bom, eu vou... Tá, o que eu tinha que mostrar para vocês hoje eu já mostrei, tá? Próxima aula, nós vamos falar de isomeria espacial.
A aula inteira vai ser sobre isomeria espacial e já vamos fazer o exercício também, né? Não esqueça, esse material está todo ele lá no blog para vocês. É só vocês ir lá e olhar. E quando tiverem dúvida, né? Aquela parte de cadeias e identificação de funções, assistam novamente as aulas, vocês têm elas gravadas, tá certo? Tá ok? Paramos por aí, então. Ó, um beijo para vocês, bom fim de semana para todos aí, tá? Tchau. Tchau, Igualmente pra Flor. ti, Boa Su. Tchau, noite. queridos. Tchau, boa noite. Vê se melhora essa tua virose aí, tia. Deixa comigo. Vou tomar um. Já tava, o pessoal estava me dizendo que eu tomar como é um cachaça com mel e limão, né? Aí um disse assim: não, tira o limão, que o limão vai fazer mal. Os caras são, né? Só sabe zoar da gente mesmo. Um abraço, queridos. Tchau.